Fique atento, esses erros podem te levar à ruína. Existem muitas histórias, provavelmente você já ouviu, de pessoas que perdem muito dinheiro, são liquidadas ou perdem uma quantidade significante em mercados derivativos, futuros perpétuos e opções. O Nassim Taleb, que é muito conhecido por ter enriquecido com opções, não de criptomoedas, com opções, ferramentas no mercado tradicional, ele fala muito isso. Você não pode ir à ruína. E isso serve muito bem para quem investe em criptomoedas, principalmente para quem investe em derivativos e opções. Hoje eu vou falar de 3 erros que a maioria dos traders fazem ou já fizeram em algum nível. A primeira delas é você conhecer muito bem os conceitos de opções. Então, qual que é o primeiro passo? Tem que estudar, tem que entender o que é uma call, o que é uma put, entender que você pode comprar call, você pode vender call, você pode comprar put e você pode vender put. Então são 4 cenários. Você precisa entender isso muito bem, porque eu já vi pessoal confundindo compra com venda de put. Você fala lá, não, vamos vender uma put, ou no jargão lançar uma put, o pessoal compra. Então tem que dominar desde essa parte básica até entender como que são precificadas, ter uma ideia do que é o Black-Scholes, para que serve, mesmo que você não usa, entender o que é volatilidade implícita e a melhor maneira é, além de estudar, o que eu recomendo, não adianta você ler 5, 10 livros, fazer PhD de opções antes de começar a operar. Depois que você começou a entender, comece a entrar com valores pequenos, começa aí em testnet, em criptomoedas, você consegue ir em testnet, fazer testes e poder operar mais conservador. E uma coisa muito interessante também é que no mercado de criptomoedas, o máximo que você vai perder é o seu colateral. No mercado financeiro tradicional, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, você pode chegar numa situação onde, se você errar, fizer uma venda descoberto, você fica devendo e tem que pagar mais do que o seu colateral. Em criptomoedas, isso nunca acontece. Então, você colocando o seu colateral, entrando pequenininho, o máximo que você vai perder é o seu colateral. Então, essa que é a minha sugestão. Estude muito, vá na testnet, comece pequeno até pegar o jeito. Como tudo na vida, a prática leva à perfeição. A segunda é gestão de margem, o seu colateral. Para operar, por exemplo, se você tiver com opções no DeFi, em algumas corretoras, normalmente utiliza uma stablecoin, utiliza dólar. Então você, com o seu dólar de garantia, você vai montar as posições, compra e venda de calls e puts. Na Deribit, que hoje é a mais usada no mercado, mais de 90% do volume de opções é feita na Deribit, é muito interessante e importante ver que o colateral é na própria criptomoeda. Então, se você estiver operando opções de Bitcoin, o colateral é em Bitcoin. Se você estiver operando Ethereum, o colateral é Ethereum e ele não cruza. As contas elas são separadas, você pode abrir subcontas, mas cada conta, cada moeda é separada. Então, se eu estiver operando Bitcoin, por exemplo, numa subconta, aquele colateral só vai ser usado ali. Então, se eu for liquidado no Bitcoin, não vai afetar a minha operação de Ethereum, tá? Então, assim, para ser liquidado não é tão fácil assim, tá, pessoal? Mas muitas vezes as pessoas erram e erram feio. Por exemplo, se eu tiver ali um Ethereum e eu for fazer uma venda coberta de call, por exemplo. Então, se eu tiver um Ethereum e fazer uma venda coberta de uma opção, ou seja, como o nome diz, venda coberta, eu não vou ser liquidado. Porém, eu consigo me alavancar. Como que eu conseguiria me alavancar? Se eu tiver um ETH de colateral, por exemplo, e vender 10 opções, e o preço do ETH subir muito, sim, eu posso ser liquidado e perder tudo. Mas por quê? Porque eu estou me alavancando. Eu vou estar descoberto.
Por isso que é muito importante, quando for fazer a venda, ver se você tem colateral, fazer muito bem essa gestão de margem, certo? Isso é crucial. É assim que as pessoas quebram, basicamente. Má gestão de margem. Como fazer isso? Começa conservador, a prática vai levar à perfeição. E a terceira maneira que as pessoas mais erram, eu acho que a primeira e a segunda é até mais óbvia, mas a terceira não é tão óbvia, que é você ver muito bem os cenários. O que vai acontecer quando eu fizer a operação? Eu acredito que a hora que o trader de opções chega nesse nível, é aí que ele realmente consegue não somente ganhar dinheiro, mas também, quando ganha, ele ganha muito. E quando perde, ele perde pouco. Porque ele sabe fazer muito bem essa projeção de cenários. Por exemplo, eu fiz recentemente uma operação que foi bem sucedida. Como que ela foi feita? Eu tinha feito uma venda coberta de call e comprado put, que é chamado de collar, pensando no demerge. Basicamente, sem entrar nos detalhes do call, put, mesmo para quem ainda não está tão bem familiarizado. O que ia acontecer? Eu sabia muito bem todos os cenários. Eu sabia que se subisse, eu ia ganhar em dólar até um certo limite, eu ia ter ganhos limitados em dólares se subisse, então em dólar eu não ia perder. Eu estava coberto, fiz uma gestão de margem bonitinha, eu sabia que eu ia ganhar em dólar. Se o mercado subisse, se o mercado ficasse lateral, eu ia ganhar em dólar e em ETH. E se o mercado caísse, eu ia ganhar em ETH, se caísse muito eu ia perder em dólar, mas eu ia continuar ganhando em ETH. Então eu consigo ver os três cenários. Então ali eu conhecia muito bem cada aspecto, cada teoria, gestão de margem e olhando todos os cenários possíveis. Sempre que eu faço uma operação, não só de opções, obviamente com opções é muito mais importante, é ver todos os cenários. O que vai acontecer se o preço subir, ficar lateral, descer, se ele descer muito, porque às vezes pode ser que se descer um pouquinho, não seja o problema. Agora, e se despencar? E se cair 50%? Eu estou preparado para isso? Eu tenho margem para isso? Minha operação vai suportar? Então lembre-se, você precisa se manter vivo no mercado. Se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as notificações, para ver mais detalhes, quer entender mais em detalhe tudo isso, teoria, prática de opções, futuros perpétuos, derivativos no DeFi, tem aí na descrição do vídeo como participar da Academia Derivativos. Até a próxima. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.